por que elas pensam, por que elas criam a questão de um amigo imaginário? Porque elas têm amigos, elas têm irmãs, ela tem irmã, então por que o amigo imaginário, né? Hoje eu entendo, mas na época não tinha essa capacidade de esclarecer elas melhores. Mas eu sempre ficava atenta na questão de se aquilo era bom para elas, se elas estavam tendo uma relação saudável, que para mim era imaginária, né? E tudo bem, para elas era tranquilo. E esse amigo imaginário, em algum momento da vida delas, por eu não estimular, porque eu não sabia do que se tratava, desapareceu, não apareceu mais, então, depois que elas cresceram. Então essas são duas formas, duas coisas, dois fatos que me fizeram pensar nesse tema para a palestra. Antes de eu entrar propriamente no tema da palestra, eu queria falar um pouco sobre o paradigma consciencial. Muitas pessoas, como a gente com a questão de ir para o YouTube, depois muitas pessoas vão ter acesso e algumas pessoas não sabem muito do que se trata o paradigma consciencial. Então eu vou falar rapidamente assim, né, para aquelas pessoas que vão ouvir pela primeira vez. O que é a conscienciologia? A conscienciologia é uma nova ciência que estuda a consciência que somos todos nós, eu, vocês, as crianças, né, somos consciência. E para estudar essa consciência, a conscienciologia tem o paradigma consciencial, que tem algumas premissas que nos possibilitam estudar, pesquisar essa consciência que somos todos nós. Eu vou trazer aqui quatro premissas do paradigma. Eu vou utilizar alguns slides, então em algum momento vão aparecer slides aí para vocês, que vão ajudar também vocês a estar entendendo melhor do que eu estou falando. Uma forma da conscienciologia que eu acho bastante importante, que eu sempre inicio e nós iniciamos falando disso, não acredite em nada, nem mesmo no que eu estou informando aqui para vocês. Experimente, tenha suas próprias experiências. Então o que é isso? Não é que vocês não vão acreditar naquilo que eu estou falando, mas que vocês tenham discernimento, clareza para estar ouvindo, né? Se para vocês fizer questão as minhas palavras, que vocês possam então ter a experiência de vocês, ou mesmo as experiências com as crianças no qual vocês convivem. O paradigma, então, para estudar a consciência, ele tem uma primeira premissa, que é o holossoma. O que é o holossoma? O holossoma é um conjunto de corpos de manifestação dessa consciência. Ela precisa desses corpos de manifestação porque nós temos mais de uma dimensão no qual a gente se expressa. Então, o holossoma, eu vou passar aqui para vocês uma fotografia que talvez ajude vocês a entender melhor, tá? Então, enquanto eu estou falando aí, vocês estão vendo a imagem de um holossoma, que o holo é conjunto e soma são corpos. Então, são 4 veículos de manifestação da consciência que estão sempre bem encaixados, normalmente, que a consciência precisa para se manifestar. Primeiro aqui é o soma, que é esse corpo físico bem estudado pela ciência tradicional. Temos o energossoma, que ele me ajuda a pensar como um sistema energético, né? Como a gente tem um sistema circulatório, por exemplo, respiratório, a gente tem um sistema energético. Esse sistema energético que nos possibilita ter esses corpos unidos, né? Ele que faz essa liga, digamos assim, desses corpos de manifestação, e é também ele que nos dá a possibilidade de a gente estar, né, vivo, com energia, movimentando o soma e todos os outros veículos. Então o energossoma é um corpo bastante importante, né? Temos um outro corpo ou veículo de manifestação, que é o psicossoma. E o psicossoma, ele tem a mesma aparência, digamos assim, do nosso soma, só que ele é mais sutil. Ele possibilita que a consciência se manifeste no extrafísico, que eu falei para vocês que eu tinha aquela questão de sair do corpo de noite, voar, e por ele ser um corpo menos denso, ele volita, ele tem uma capacidade de voo no extrafísico,
Também ele é conhecido como corpo das emoções. E por último, o mental soma, que vocês veem que não tem uma forma específica, que seria o corpo do discernimento, né, o mental soma. Então esses 4 veículos, eles ficam sempre encaixados e quando a consciência precisa, ela se manifesta através deles. Então, já entrando na outra premissa, que seria a multidimensionalidade, que nós levamos em consideração a partir dos corpos de manifestação, que a consciência se manifesta aqui no intrafísico e também no extrafísico. E além dessas 2 dimensões, a gente tem a dimensão energética. Então, a gente tem várias dimensões onde nós transitamos. A outra premissa são as bioenergias, né, que eu falei já um pouco na questão do sistema energético. As bioenergias são as nossas características. Quando a gente encontra uma pessoa que a gente gosta ou não gosta, ambientes que a gente se sente bem ou não se sente, tudo isso é uma leitura energética que a gente faz das pessoas ou das situações, dos locais também. O quarto e último, então, a última premissa do paradigma consciencial seria as multiexistências. Nós tivemos já várias vidas, né? Já tivemos várias vidas, eu, vocês, todas as consciências, e teremos muito mais. Essas vidas, elas se intercalam, né? Quando a gente não está ressomado, ressoma, que é quando a gente retoma o soma, o corpo físico, a gente fica no extrafísico. E no extrafísico, enquanto consciex, né, consciências que estão no extrafísico, a gente faz planos para vir aqui para essas vidas. Então, aí já entrando no nosso tema da palestra, como é que a gente evolui? A gente consegue evoluir enquanto consciência porque a gente tem a oportunidade de vir várias vezes aqui eu vou voltar um pouco agora para mim. A gente tem a possibilidade de vir, então, várias vezes aqui com o corpo físico para melhorar, né? Para a gente pegar características nossas boas e melhorá-las, as que não são tão boas assim, que a gente possa, então, melhorar, né? E uma outra questão importante é que no extrafísico, as consciências, como elas se agrupam por energia, nós no extrafísico estamos com pessoas muito parecidas com nós, com consciências muito afins energeticamente falando. Então a gente não tem a oportunidade de conviver com consciências diferentes, ou não tem tantas possibilidades assim quanto aqui no intrafísico. Aqui no intrafísico é um local que, se vocês pensarem quantas pessoas vocês conhecem, totalmente diferente de vocês, ou algumas parecidas, enfim, mas o quanto isso dá de possibilidade da gente ter essa inter-relação necessária, porque a gente só consegue evoluir a partir desses relacionamentos, que a nossa evolução ela é individual, mas ela precisa do grupo para que ela aconteça. Então, a gente está pensando aqui na evolução das crianças, né? Então, a gente pode pensar em evolução desde uma questão de uma criança que tem peso e altura ideal para a sua idade, e aí a gente diz que ela está evoluindo bem, né? E também a questão da evolução que nós vamos abordar aqui. Essa evolução, então, essa criança que vem, né, para evoluir aqui, para melhorar, quando a gente está no extrafísico, como eu falei para vocês, a gente, antes de vir para cá, todas as consciências, algumas consciências, não todas, passam por um curso intermissivo. Esse curso intermissivo é a possibilidade que a consciência tem junto a alguns, alguns especialistas ou consciências extrafísicas que são especialistas em evolução, e elas, junto com a consciência no extrafísico, então em nós, enquanto consciex, nós planejamos o que a gente veio fazer aqui, né? Quem serão nossos pais, qual é o lugar que nós vamos nascer, qual é a cultura que nós vamos pertencer, né? Qual é a profissão que nós vamos ter. Então nós viemos com essa programação existencial, ou ProEx, definida. Então as crianças, geralmente elas passam por um período de dependência total dos adultos, né? Então a importância que um pai e uma mãe ou as pessoas que convivem com essas crianças têm é muito grande,
né? Porque é elas que vão ajudar que essa criança consiga retomar algumas memórias desse curso intermissivo. Claro que não é uma memória direta e fácil, é uma memória que é facilitada quando a gente começa a pesquisar a consciência, né? Por exemplo, se eu tenho o meu filho, como é que ele é? Né? Que característica que ele tem? O que ele não tem tão bom assim? O que interessa para ele? Quais são as habilidades parapsíquicas que essa criança tem? Então aí a gente pode abordar a questão da criança parapsíquica. A criança parapsíquica nada mais é que uma criança que consegue desenvolver percepções além dos 5 sentidos, desses 5 sentidos que a gente está acostumado que a gente conhece. A criança parapsíquica ela apresenta alguns parafenômenos que nos dão sinais do parapsiquismo dela. Por exemplo, crianças que vêm com CX, né? Ou espírito, como é mais comum da gente ouvir. Crianças que veem pessoas no quarto, por exemplo, ficam com medo e saem correndo em direção aos pais porque aquilo apavora. Vocês imaginam, né, nós crianças num quarto onde tem outras pessoas que a gente não conhece, não sabe, realmente é uma questão de dar medo. Por isso, a gente vai ajudar vocês, enquanto pais e pessoas que têm relação com as crianças, a trabalhar 2 questões para ajudar essas crianças, que seria a inteligência emocional e a inteligência evolutiva. A inteligência emocional, nesse caso que eu estou trazendo de uma criança com medo de ver espíritos no quarto, seria de vocês conversarem, vocês ouvir essa criança, né, sem preconcepções. Para com isso, que bobagem, volta pro teu quarto. Não, eu acho que vale a pena a gente sentar, ouvir, entender o que aquela criança está sentindo, né? Porque a inteligência emocional passa por essa questão. O que eu sinto? Né? Por que eu sinto assim? Posso sentir diferente? Então, quando tu abre essa possibilidade da criança repensar sobre suas ações, tu tá trabalhando com a questão da inteligência emocional dela. E se tu consegue, enquanto pai, trabalhar, pai e mãe, ou qualquer outra pessoa que se envolva com criança, consegue trabalhar isso, provavelmente você já tem esse traço de uma inteligência emocional mais evoluída, né? Então, também assim, conversar com as crianças de uma forma, com palavras que elas entendam, né? Não com palavras muito difíceis. Dependendo da idade da criança, a gente tem uma abordagem que ela consiga entender. Muitas vezes a criança pequena passa por isso e a única forma dela conseguir nos passar aquilo é através do desenho. Então, desenhar também é uma coisa importante e a gente prestar atenção no desenho dessas crianças. Outro fenômeno que as crianças apresentam também é a projeção, que eu falei, né, antes, que eu tinha quando eu era pequena e hoje eu tenho ainda, mas só que hoje eu consigo entender isso que está acontecendo. Então, quando a criança traz para vocês, eu saí, essa noite eu saí e vi a minha avó, né? Algumas crianças trazem esse depoimento. E a avó já dessomou, já morreu há algum tempo. E às vezes tem casos de crianças que nem conheceram a avó e são capazes de dizer como que a avó é, o que a avó falou. E muitas vezes, se tu prestar atenção, essa criança tá trazendo uma experiência bonita, uma experiência bacana que ela teve, e que se a gente consegue levar isso de uma forma natural, a criança vai entender que isso é natural, que ela pode falar disso, que ela pode usufruir disso. Porque a gente tem uma difícil tarefa, talvez, hoje em dia, que é a gente conseguir escapar da questão do esoterismo, né, da magia, do sobrenatural, e que nos impossibilita às vezes de encarar tudo isso que eu estou falando, que é o parapsiquismo, que é um psiquismo além, né, do psiquismo enquanto nós humanos aqui. E o que eu posso fazer para ajudar essa criança então a encarar o parapsiquismo dela de uma forma natural? Isto é inteligência evolutiva.
né? Quando a gente consegue mostrar para as crianças que elas têm essa capacidade, que não é elas, todo mundo tem, né? Só que a gente não está acostumado a desenvolver. Então é importante, se a gente tem esse discernimento, essa clareza, e a gente consegue passar para as crianças, vocês imaginam o ganho que essas crianças têm na sua programação existencial. Então a gente já falou então da criança parapsíquica e de que forma que ela pode estar evoluindo. Eu não passei aqui, no fim eu falei, não passei só a título de interesse, assim, de vocês terem mais presentes do que eu falei. Quando eu falei da multidimensionalidade, eu peguei essa foto, eu acho ela bem interessante, né, que nos amplia, né, mais do que a gente vê. Vou passar aqui a outra, que era a outra premissa das bioenergias. Trago também essa figura para vocês estarem vendo a questão dos chakras, né, até para vocês estarem explicando para as crianças de onde é que é essa energia, né, como é que ela funciona. Então mostrar para elas, pode ser um desenho colorido como esse, olha, a gente tem chakras, que são lugarzinhos que saem energia e que a gente recebe energia também, então que a gente pode estar mexendo com esses chakras conforme a gente vai aprendendo, também isso é bacana, está mostrando para elas. E a premissa da multiexistencialidade, né? Aí mostra uma pessoa de várias épocas, de várias formas, né? Uma mulher, e também isso ajuda as crianças a entenderem. Então, voltando aqui, ok. Que mais que a gente pode estar falando para vocês estarem ajudando seus filhos a evoluir? Eu falei na questão do parapsiquismo e dos fenômenos parapsíquicos e o quanto vocês podem ajudar as crianças nessa questão. A gente falou da questão de estar abrindo sobre, por exemplo, a capacidade da clarividência. Quando eu falo dessa criança que consegue ver as consciências ou espíritos no seu quarto ou em outro lugar, eu estou dizendo que ela tem uma capacidade de ter clarividência, né? Que é uma capacidade da gente ver além. Além é a gente conseguir acessar a outra dimensão. Então, dando nome para o fenômeno que a criança está passando, claro que a gente, conforme a idade, vai usar, né, as palavras mais simples, a criança sabe do que está acontecendo com ela. Ela não vai pensar que está louca, ou no caso que nem eu pensasse que isso, né, que medo que me dá, que incômodo, porque eu não sabia. E o conhecimento é uma coisa que nos dá mais serenidade, né? Porque a gente sabe daquilo que tá acontecendo. Então, a clarividência é um fenômeno. O outro é a projeção, da gente poder sair, ver pessoas que morreram, inclusive, né? Ou encontrar amiguinhos que estão projetados também. Tem livros, inclusive, da Conscienciologia, que são livros que são indicados para criança, que tem fotos, que a criança consegue entender aquilo que está acontecendo. Então, se seu filho passa por esse fenômeno, por esses parafenômenos, é bacana pegar um livro, mostrar as figuras, conversar sobre aquilo e sempre ter o cuidado de pensar que nem tudo é parapsiquismo, que às vezes a criança está com algum problema psíquico ou está com alguma outra questão física, fisiológica, então que a gente tem que descartar isso e, bom, se não é nada disso, há a hipótese de que a criança esteja apresentando seu parapsiquismo e a gente vai conversar sobre isso. Isso também eu penso que é bastante importante ter esse discernimento. Uma outra forma da gente entender uma criança que é intermissivista, então vocês lembram que eu falei que quando a gente está no extrafísico, a gente passa por um curso que se chama curso intermissivo, né? E esse curso faz com que a gente venha com uma programação existencial. Então a gente está pensando aqui que a gente está falando com crianças que são intermissivistas, que vieram aqui para fazer a sua programação existencial. E vocês fazem parte disso, né? Enfim, eles escolheram, provavelmente vocês, papai e mãe, ou para estar dentro do grupo, né? O grupo karma, que a gente chama dessa criança.
E fico pensando que mesmo que o seu filho não seja um intermissivista, por exemplo, e vocês estejam ouvindo essa palestra, vocês podem pensar que é uma criança que pode vir a ser intermissivista, porque quanto mais a gente consegue melhorar e evoluir nessa vida, mais possibilidade que, se a gente ainda não teve o curso intermissivo, que a gente vai ter, né, que a gente chama de um pré-intermissivista. Então, de todas as formas, é bem interessante essa abordagem em relação às crianças. Outra questão, assim, essa semana, isso apareceu várias vezes, é a questão do suicídio. Tem alguma coisa com a baleia azul que o pessoal está passando na internet, e tem um filme também, um seriado, que está abordando a questão do suicídio. E nós conversávamos aqui antes da palestra, né, nessa questão, se vocês conseguem esclarecer o seu filho, né, a questão do parapsiquismo, se você consegue esclarecer seu filho de que a gente não morre, que o que fica aqui é o corpo físico, que a gente vai para o extrafísico, essa consciência, essa criança, esse adolescente vão entender que não adianta querer, vou morrer, acabou. Não, não acabou, muito pelo contrário. Tudo que a gente não fez aqui, a gente vai ter que rever isso no extrafísico. Tudo que a gente não conseguiu da nossa programação, provavelmente a gente não sabe quando é que terá a chance de novamente acontecer isso. Então, assim, tu ter essa inteligência evolutiva, tu ter a questão da inteligência emocional, te faz tu conseguir derrubar essa fobia, que é o medo da morte, né? Que a gente não está muito acostumado a estar falando de morte. Morte é um tabu, morte é uma coisa que ninguém quer saber, morte não faz parte dos diálogos das famílias, por exemplo, né? Geralmente quando o diálogo tem a ver com morte, é porque alguém está doente, alguém está prestes a dessomar, e aí esse assunto vem com dor, vem com toda uma carga do psicossoma. Então, tu ter essa clareza, eu estou toda hora falando assim na questão da clareza, de vocês estarem esclarecendo os filhos de vocês, porque tem duas formas da gente assistir, da gente ajudar uma consciência a ajudar a outra. Uma delas é a TARES, que a gente chama de TARES, é a tarefa do esclarecimento, e a outra é a TACOM, que é a tarefa da consolação. Então, muitas vezes a gente, para ajudar alguém, a gente dá alguma coisa, né? Vai lá e acontece bastante, né? Tu vai lá dar roupa, comida, enfim, tu dá alguma coisa. Isso seria a tarefa da consolação. Na verdade, eu estou ajudando aquela consciência, mas ela não está fazendo nenhum movimento que venha a partir dela. Ela está passiva nessa questão dessa tarefa de ajuda que eu estou dando. E a tarefa do esclarecimento, ela vai no sentido de que ajuda essa consciência a pensar sobre as suas questões e, a partir disso, ela fazer mudanças, né, que partam dela. E a gente, no ditado popular, tem aquilo, né, não dá o peixe, mas sim ensinar a pescar. E é isso disso que se trata, de a gente dar condições da pessoa fazer por ela mesma. Então é por isso que uma palestra, por exemplo, um livro, né, onde vocês consigam esclarecer, né, e o papel de vocês enquanto adultos responsáveis por alguma criança, mesmo professores, enfim, todos que tenham uma certa responsabilidade em relação às crianças, teriam assim quase um dever de esclarecer as crianças, né, de poder ampliar aquilo pelo que as crianças passam. E hoje a gente está numa era virtual, né? Fico pensando assim, que as crianças estão muito no mundo delas mesmas. E esse mundo virtual, às vezes, nós não temos acesso. Então, como fazer para ter acesso aos nossos filhos? Então, tem que começar desde pequeno, né? Claro que se tu já tem um filho adolescente, pré-adolescente, o que tu vai fazer? Tu vai conversar. Talvez no primeiro momento ele não queira conversar contigo, mas no segundo momento ele já vai te ouvir. Aí daqui a pouco pode ser que ele te fale alguma coisa. E tu tá conseguindo abrir um canal de comunicação com o seu filho, com a criança que você convive. E isso tem a ver também com a energia, né? Eu fiquei pensando que pai e filhos, pai e mãe, né? Todos a gente tem uma troca energética, e as crianças têm uma relação energética muito forte com as mães.
Quando as crianças são pequenininhas, bebês, é impressionante. A mãe sabe que se a criança está com frio, a mãe sabe se a criança está com fome, e a criança não fala, ela até chora, mas tu sabe, simplesmente tu sabe. Porque tem essa questão da relação forte energética entre essas duas consciências. Né? Inclusive a gente pode ir anterior à criança que nasceu, pensar nessas mães, por exemplo, que tem uma gravidez com alguma dificuldade, né? Que essas consciências, essa consciência que está chegando e a mãe, né? As energias não estão muito bem, talvez às vezes é um acerto grupo kármico antigo e aí tem alguma dificuldade, outras gravidezes são totalmente tranquilas e aí tem a ver com essa afinidade energética entre essas duas consciências. Quando o bebê vem, então isso que nós falávamos, da mãe conseguir fazer essa leitura, né, do que a criança está sentindo, e depois quando ela fica maior também, de pensar na criança, a criança aparecer ali, ou uma criança que está na escola, pensar na mãe, a mãe está chegando para buscar, e tem um vínculo muito forte em relação à questão energética. E se tu consegue passar para o teu filho, esclarecer que ele tem um sistema de energia que pode ajudar muito ele nas questões de relacionamento e dele e com ele mesmo, né? Aí vocês podem estar perguntando assim, tá, mas e aí como é que a gente faz para trabalhar essas energias, né? Já que eu estou falando tanto de energia. A gente tem uma forma bem básica de trabalhar as energias, que é a mobilização básica de energias, que é a gente pensar no acúmulo de energia sobre a cabeça, né? A gente vai pensar ali que tem uma bola de energia. Para criança a gente pode usar esse termo, pensa que tem uma bola de energia em cima da tua cabeça, e aí a partir daí tu vai deixar essa energia descer pela tua cabeça, vai deixar ela passar pelo teu corpo todo, até chegar nos teus pés. E aí pode ser que a criança, na primeira vez, não sinta essas energias, mas com o tempo ela vai começar a reconhecer que tem uma energia ali se movimentando. Então, chegando até os pés, a gente vai movimentar essa energia novamente até em cima da cabeça, e vai ficar nessa mobilização da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, vai aumentando o ritmo dessa energia até que a gente vibre muito essas energias e chega no estado vibracional, que a gente chama de EV, que é esse estado vibracional, é como se fosse um ventilador que vem e te tira tudo que está na tua, que a gente chama de energosfera, né, que seja essa área de energia que a gente tem em volta da gente. Com o EV, com o estado vibracional, a gente limpa isso. Então, muitas vezes que a gente observa que crianças ou pessoas não estavam bem, daqui a pouco começa a ter dor de cabeça, começa a ter pensamentos não muito legais. Então, às vezes, muitas vezes, consciências que chegam perto daquela pessoa e ficam ali, e tu começa a passar mal, ou tu começa a ter pensamentos ruins. E aí isso, se a gente faz uma autopesquisa, se a gente conhece como que a gente é, se a gente permite que o nosso filho saiba como ele é e como ele pensa, ele vai ver que alguma coisa ali não está bem, né? Que chegou, alguma coisa ali está mexendo comigo. Então, o que ele faz? Ele vai se defender, fazendo estado vibracional, trabalhando com as suas energias. E isso é importante que vocês também façam, porque isso é uma forma de vocês também ficarem com o ambiente da sua casa bom, né? A gente tem essa questão de blindar as peças da casa, por exemplo, é vocês chegarem e conseguirem botar as melhores energias em todas as peças da casa de vocês, né? No quarto de uma criança que vê consciência, a gente pode mandar bastante energia, ensinar a criança a fazer isso, né? Quando é pequenininha a gente pode estar brincando, vamos mandar energia para aquele canto, depois para o outro canto, e se tiver alguém aqui a gente vai ajudar essa pessoa. Então a energia vai fazer parte da vida de vocês, como comer, dormir, né? Então a criança vai ter possibilidade de ter defesa energética. Tá no colégio, o ambiente não está muito bom, vai ali, pensa nas tuas energias, vai no banheiro, mexe com as tuas energias, vai melhorar. E a criança começa a ter essas experiências, ela entende perfeitamente que isso é assim, né? E é importante que os pais também possam fazer esse tipo de exercício energético
porque é exemplarismo, né? Mas também não adianta a gente trabalhar as energias se a gente não pensa coisas interessantes, né? Ou coisas boas. Nós trabalhamos com a questão do pensene, que é pensamento, sentimento e energia, né? Cada vez que a gente tem um pensamento, esse pensamento libera um sentimento que também libera uma energia. Por exemplo, eu ganhei um animalzinho de estimação, uma criança, por exemplo. Ela, né, vai pensar, meu bichinho de estimação. Junto com isso é um sentimento de amor, de querer agradar, e a energia que vai sair dali é a melhor energia, né? Então, geralmente quando tu dá um tipo de presente desse pro teu filho, tu sente que o ambiente ali fica bom, né? Também acontece quando o pai briga, a mãe briga com o filho, né? E o filho naquele momento fica com raiva, então ele teve, né, o pensamento de brigou, o sentimento foi de raiva e a energia é as piores, né? Tanto que o ambiente da casa, quando existe uma discussão, ele fica muito ruim, né? Então a gente vê que ali algo na energia da casa não está funcionando. Então, assim, não adianta a gente estar conversando aqui e estar falando que tem que trabalhar com energia, ter bons pensamentos. Os relacionamentos também são importantes, né? Numa casa onde existem brigas, existem disputas, não existe conversa, o ambiente da casa não é propício para que essas coisas aconteçam. Diferente daquela casa que tem pai, mãe, irmãos que dialogam, que entendem, que aceitam a sua forma de funcionar, que entendem como funciona. Então, assim, uma família com inteligência emocional é aquela família que consegue falar sobre as coisas sem entrar no embate, né? Uma inteligência emocional seria vocês dois estar conversando, uma coisa que todo mundo gosta de aqui no Sul, né? Que é Grêmio e Inter. Por exemplo, tu pode estar conversando sobre dois times e eu não querer te convencer que o meu time é melhor que o teu. A gente até pode fazer uma brincadeira, mas quando é uma brincadeira, isso aparece energeticamente. Então, inteligência emocional é tu poder a gente tem um binômio que é a admiração e discordância. A gente pode discordar de alguém e admirar aquela pessoa. E isso é inteligência emocional e evolutiva. Quando tu permite que os outros não pensem como tu pensa, mas que tá tudo certo, né? Não vou deixar de gostar daquela pessoa por causa disso. Então, uma família com inteligência emocional é essa família que consegue falar de coisas que cada um pensa de uma forma, mas existe um respeito ali sobre aquilo que está sendo falado, né? Ensinar o seu filho, outra questão de inteligência emocional, ensinar o seu filho a olhar no olho das pessoas, né? A ensinar o seu filho a falar sobre as coisas. É vocês falarem com seus filhos sobre as coisas. Se o ambiente apareceu alguma coisa ali que não está boa, falar sobre isso, esclarecer, limpar aquele ambiente, né? Isso é importante. Ensinar seu filho a ser solidário, né? A ser empático na escola, por exemplo, né? Como é que ele é na relação com os professores? Como é que ele é na relação com os colegas, com as mães, pais, os colegas? Como é que ele é quando ele vai na casa das pessoas? Tudo isso da inteligência evolutiva, é autopesquisa, é conhecimento. E no momento que vocês passam isso para os filhos de vocês estão construindo ou reforçando uma casa com um ambiente muito bom. E permitindo que essa criança que está aí vai crescer de uma forma de poder entrar na sua programação existencial de uma forma tranquila, de uma forma mais eficiente. Isso é importante. Eu também gosto de pensar e ver a questão que tem me chamado muita atenção é da ideia inata nas crianças. Vocês podem começar agora, a partir de agora, a perceber essa questão da ideia inata das crianças, que isso nos dá um sinal do que aquela criança veio fazer aqui ou de que forma que aquela criança pensa. Por exemplo, eu recebi um videozinho pelo WhatsApp e um deles era um menino de 12 anos americano que ele pediu para a mãe que queria aprender a costurar. Sim, um menino de 12 anos queria aprender a costurar. E a mãe perguntou: para que tu quer aprender a costurar? Eu preciso fazer bichinhos de pelúcia, bichinhos de pano, porque eu tenho que dar para as pessoas que estão sofrendo. Vocês imaginam que uma criança consegue ter essa empatia com uma pessoa que às vezes ele nem conhece. Então a mãe, muito solidária, muito inteligente emocionalmente, permite que o filho mexa na máquina, que aprenda a fazer moldes,
que consiga fazer finalmente seu primeiro bichinho de pano ou de pelúcia. Ele disse que levou 5 horas para fazer o seu primeiro bichinho que ficou bom, e a partir daí ele não parou mais. E o que ele faz com esses bichinhos? Ele reúne todos que ele pode fazer e vai no hospital com crianças que estão doentes e oferece para as crianças aquele que a gente chama um mimo energético, porque ele bota tanto amor naquilo que ele faz que ele leva energia boa para essas crianças. Então assim aparece eles filmando as crianças com um sorrisão, que estavam tristes antes dele chegar, abraçando aqueles bichinhos que receberam, né? Então ele fez diferença na vida daquelas crianças que ele nem conhece. Então esse menino, a gente pode dizer que ele tinha uma ideia inata. Ele sabe, ele sabe que tem que vir aqui assistir, que ele tem que vir aqui ajudar, né? Então isso é uma forma da gente descobrir o que essas crianças estão aqui para quê mesmo, né? E várias, assim, e isso hoje com a questão da internet a gente tem acesso a isso muito mais fácil do que a gente teria antigamente, né? Uma menina também com uma voz fabulosa cantando, que tu ouve a voz e jura que é de um adulto que já estudou música por muito tempo, e tu olha uma menina de 10 anos. E aí a gente pode se perguntar, né? Peraí, se não existe nada, se a vida é essa aqui, como é que isso pode ser? De onde é que isso veio, né? Então a gente tem que entender que a gente já vem com algumas coisas de outras vidas, e que é mais fácil isso aparecer. E sendo mais fácil aparecer quando a gente tem estímulo também, né? Um pouquinho, vou tomar uma água. Um outro exemplo, né? Eu gosto de dar exemplos porque eu acho que facilita a gente entender na nossa vida diária que aparece alguns sinais e que a gente não está acostumado a ver, né? Outro exemplo, um menino pequenininho, muito pequenininho, acho que devia ter 5 anos, 6 anos. A mãe filma ele, está fazendo a refeição, provavelmente comendo sozinho recentemente, e a mãe diz para ele comer. No vídeo eram nhoques de polvo, né? E aí ele diz: mas polvo não é bicho? Daí a mãe disse: sim, polvo é bicho, mas a gente tem que comer. Aí ele disse que por que a gente tem que comer bicho? Ele gosta de ver bichos de pé, né? E não comer. E a mãe entra num diálogo com ele, e ele com aquele pequenininho, assim, sem muito, que a gente pode dizer, sem muito argumento, mas ele tinha os argumentos mais básicos, que às vezes a gente nem pensa, né? Comer pra quê, né? Esse bichinho, não é melhor estar vivo, não é melhor estar de pé, né? Então, essa criança, ela emociona a mãe no vídeo, enfim, e a mãe diz então que ele não precisa comer, que se ele não quiser comer não é necessário. Mas essa criança com essa idade tão pequena e já com todo esse discernimento, a gente tem que entender que essa criança tem uma ideia inata, essa criança está recuperando algumas informações que ela trouxe desse curso intermissivo, e que isso aparece às vezes até meio sem contexto, né? E que a gente, quanto adulto, tem que estar atento para essas questões. Outra coisa que aparece, agora eu pensei na questão da morte, algumas pessoas perguntam assim: a gente deve levar filho para um enterro? Morreu a avó, morreu um tio, levo? O que vocês acham, né? Eu acho que depois de tudo que a gente conversou aqui, vocês conseguem entender que é importante que ele vá, né? É importante que ele vá naquele ambiente, que ele veja um corpo físico que está ali, que não é que a pessoa ou a consciência que está ali vai para um outro plano, que mais tarde provavelmente ele vai se encontrar. Esse esclarecimento para todas as pessoas tem uma questão de conforto, né? Muito recentemente eu perdi o meu cunhado, e a minha família tem um certo esclarecimento em relação à questão da morte, enfim, do extrafísico, de toda essa questão do paradigma, tanto consciencial como do espiritismo. E a minha irmã ajudou o meu cunhado a entender que ele estava fazendo uma passagem, né, que ele tivesse clareza lá onde ele ia, enfim, ela falou algumas coisas para ele que eu espero que tenha ajudado, e acredito que sim, a ele nessa passagem.
No enterro foi um ambiente bastante tranquilo, né? Sofrer, claro que a gente sofre, a gente ainda é muito primitivo no sentido de evolução para não sofrer quando alguém que a gente gosta morre, né? Mas uma criança que vê tu ter um sofrimento no sentido de ter falta, de elaborar isso, de que isso vai passar, que outras perdas virão, que isso faz parte do nosso ciclo de vida, isso faz com que a criança olhe para a morte com outro olhar. As pessoas que estavam no enterro do meu cunhado, por exemplo, diziam: nossa, mas esse ambiente aqui não parece ser o de um enterro. E isso é bacana. Ninguém saiu de lá muito estressado, né? E provavelmente vocês até podem, vocês têm clareza de algumas situações, mas outras pessoas não têm. Vocês podem levar de repente um filho, alguma criança no enterro, e chega lá e ter todo um quadro de desespero, de choro, de coisa que a gente vê muitas vezes, e de poder deixar essa criança ver aquilo e mostrar para ela o contraponto. Olha só o quanto essa pessoa está sofrendo porque ela não entende tudo isso que a gente conversa, né? Essa questão de outra vida, do que a gente está fazendo aqui, o que essa pessoa tem a ver contigo, e tem um sofrimento que não precisava ter tanto, né? Então até isso é bom a criança se deparar com esse descontrole para ela ter uma ideia do que é o contraponto do que poderia ser se a pessoa tivesse mais esclarecimento. Vamos ver mais o que eu tenho aqui, que eu tinha pensado para a gente conversar. Um tema também importante, já que a gente falou da projeção, né? Que é a diferença entre sonho e projeção, né? Qual é a diferença entre sonho e projeção? Assim, né, daria para a gente abordar muito mais, mas para pensar umas diferenças básicas, por exemplo, o sonho, ele vem a partir do nosso cérebro, né, a partir do nosso inconsciente. Então normalmente ele é meio caótico, a gente não tem muita... a gente não é muito ativo nesse sonho, as coisas acontecem à revelia, então isso é um sonho. E a projeção? A projeção é quando tu consegue tu ser ativo, né? Tu consegue, tu teve uma experiência, saiu do teu corpo, teve uma experiência com início, meio e fim, tu fez coisas, tu entendeu coisas, claro que cada um no seu nível de lucidez, mas ele é mais ordenado. Então o sonho seria dentro do nosso cérebro, do nosso inconsciente, e a projeção seria um fenômeno que acontece em outra dimensão, né, no nosso outro corpo de manifestação. Que também isso é importante, né, e bacana vocês estarem conversando com os filhos, né, porque quantas vezes eu pelo menos eu tive muito interesse por sonhos. Então eu falo com as pessoas quando tem sonho, minhas filhas trazem a questão do sonho, a gente fala sobre a questão do sonho. E a projeção, ela é bacana também, porque quando tu começa a fazer a tua pesquisa para entender como é que tu funciona, o que tu faz no extrafísico mostra muito de como tu é, né? Então se tu tem uma experiência bacana no extrafísico, se tu faz coisas legais lá, é muito provavelmente porque aqui tu também faça isso, né? Então a projeção também nos ajuda muito, é uma ferramenta importante para a gente ter um autoconhecimento. Nós falamos da questão da energia, né, que eu acho que é fundamental para a criança entender de como que ela pode funcionar a partir da sua energia, porque a energia é importante, que é ela que nos possibilita esse contato com outra dimensão, esse contato com outras consciências que não estão aqui no intrafísico, né? Quanto mais a gente trabalha a nossa energia, mais sutil nós ficamos e mais lúcido nós ficamos para coisas que aconteçam em torno de nós, que não só aqui no intrafísico. E uma forma de trabalhar a energia com criança, por exemplo, é vocês fazerem algumas brincadeiras, tipo assim, lembra aquela foto que eu mostrei dos chakras, de vocês mostrarem para a criança pequena, por exemplo, que ela tem um chakra que é no meio da mãozinha dela, né, que ela pode pegar e mandar energia pelos chakras. Vocês podem fazer brincadeiras com os bichinhos de estimação, né? Vocês podem fazer brincadeiras de botar a mãozinha delas com a mãozinha de vocês e pensarem com a vontade de que ali está saindo energia, que vocês vão acabar vendo o campo se montando entre as duas mãos,
né? Então a criança começa a entender as ferramentas que ela tem para trabalhar a energia. Isso é uma forma, né, de estar falando com a criança a questão da energia, que tudo tem energia, né? As plantas têm energia, a água tem energia, tudo isso é energia, e tudo isso a gente pode absorver, né? Essa energia quando a gente quer, quando são boas energias. E mais importante, né, as energias que a gente não quer receber, que a gente trabalhando com as nossas energias, que a gente conseguindo sentir as energias, a gente consegue às vezes se defender de lugares que a gente não está se sentindo bem, ou de pessoas que não estão muito legais. Então a gente tem a energia como facilitador para nos defender. E vocês conseguem imaginar o quanto de ganho evolutivo essas crianças, seus filhos, seus netos, seus alunos vão ter sabendo fazer isso? Eu acho que não tem, que isso é uma utopia, já não tão utopia, porque a gente já está trabalhando com muitas crianças. Tem o CAEC, que é o Centro de Altos Estudos, que tem em Foz do Iguaçu, que é da Conscienciologia. Lá já tem trabalhos direcionados para as crianças, né? Tem esse livro aqui, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que é Parapsiquismo da Infância, que é de uma consciencióloga. Ela é médica pediatra e ela faz esse livro com perguntas e respostas, que eu acho que é bem interessante de você estar dando uma olhada. E ela é responsável por um grupo de crianças ou pré-adolescentes que tem lá no CAEC para trabalhar com questão energética, né? A questão de acoplamento, a questão de assimilação, né? Que é tu assimilar a energia do outro, de desassimilar quando tu não quiser. Então tem muitas ferramentas hoje que já está bem acessível e já no nível mais científico no sentido de poder estudar sobre o fenômeno e sair um pouco daquela questão da magia, né, que a gente falava antes. Eu falei também para vocês de que a gente vem aqui com uma programação existencial, que é a ProEx. Aqui na Apex a gente tem, o foco nosso é de trabalhar e estudar a questão da programação existencial das consciências, né? Então a gente tem até um programa que é individual, que a pessoa marca e vem falar sobre a questão do que eu vim fazer aqui, né? Porque vocês imaginam se a gente tivesse essa clareza do que a gente veio fazer aqui. Uma das coisas que nos ajuda a pensar quando a gente não está dentro do nosso fluxo de programação existencial é aquele vazio, sabe? Quantas pessoas vocês conversam que vêm com a gente assim, eu sei lá, eu tenho tudo, estou fazendo um monte de coisa, mas tem alguma coisa que está faltando, alguma coisa que não está, não sei, né? E isso é uma fala de pessoas que nos dá um sinal de que não estão dentro da sua programação existencial. Porque quando a gente está dentro da programação existencial, a gente entra no fluxo, né? Parece que tudo dá certo, a gente está satisfeito, a gente faz coisas que nos dão bem-estar, né? A gente consegue passar bem-estar para as outras pessoas. Eu quando comecei a estudar Conscienciologia, e para mim assim uma coisa que eu acho muito bacana, que nós entendemos que todos os ambientes ou todas as pessoas que a gente encontrar, que a gente tem a capacidade de deixar o ambiente melhor do que a gente chegou, daí a gente deixar as pessoas melhores que quando a gente encontrou elas. E isso é importante, né? Porque quando tu faz, se tu consegue mostrar isso para as crianças, por exemplo, aquela criança que consegue chegar na casa dos avós e já tá, dá beijo, abraço, sorrir, já tá bem, ela vai já deixar o ambiente bom, então ela já está espalhando coisas boas, né? Diferente de uma criança que está emburrada, uma criança que faz só o que ela quer, então ela já está deixando todo o ambiente ruim. E a gente tem que entender que nós, enquanto adultos, a gente tem um dever, né, de estar interferindo nisso, de estar mostrando, de estar ampliando, né? Porque provavelmente se essa criança ela está emburrada, se ela é cheia de vontade, se ela, sei lá, N coisas que não são bacanas, ela tem adultos que estão ali em volta e que não estão conseguindo fazer nada com isso, né? Então eu acho que a palestra de hoje vem um pouco nisso, assim, de vocês poderem ter instrumentos e clareza de vocês fazerem diferença na vida dessas crianças, que vocês vão estar espalhando
em toda a volta das crianças, na casa de vocês, no grupo de vocês, amigos e etc. Né? Outra coisa que é legal você saber que existe, que é uma técnica da Conscienciologia, que é INVEX, que é a inversão existencial, que são jovens, né, com a idade até 26 anos, que resolvem entrar, né, vou usar esse termo, entrar de cabeça nessa sua programação existencial. Então, assim, ela já sabe a profissão que quer, vai lá e já se forma, trabalha, faz assistência, é voluntário de alguma instituição da Conscienciologia, bota a mão na massa desde muito jovem. E isso é bacana porque eles ganham tempo, né? Eles entram no fluxo rapidamente. Isso tem um ganho evolutivo que aparece na vida deles, no conhecimento no reconhecimento que tu tem quando tu fala com esses inversores que a gente chama. Eu convivo, né, com alguns inversores dentro das instituições da Conscienciologia e é muito legal, assim, tu vê jovens com 18, 17, 20 anos pensando em estar ajudando, pensando em estar fazendo esclarecimento para as pessoas, já dando aula. Quer dizer, é muito bacana, né, saber que esse adolescente não está pensando em festa, em droga, agora que eu trouxe a questão do suicídio, está pensando, enfim, tudo isso que é possível estar dentro do universo de um adolescente, pré-adolescente. Eu não estou dizendo que festa não é legal, não é isso que eu estou falando, mas isso não tem que ser o mais importante. Né? E nesses inversores, eles abrem mão de algumas coisas porque eles consideram que tem outras coisas que são mais importantes. Então eles vão nessa via de ajuda, de esclarecimento mesmo. Quanto tempo a gente tem? Ok. O que mais que eu tenho aqui para vocês? Aqui o INVEX. Uma frase de impacto para vocês estarem pensando. Você já parou para pensar por que e para que está aqui nessa vida? Né? Vocês têm essa... acho que a partir dessa palestra de hoje vocês vão estar pensando não só na questão dos filhos de vocês, mas de vocês mesmos. Né? O que eu vou fazer aqui? Aqui a questão da inversão existencial, que eu já falei para vocês, essa técnica evolutiva. Deixa eu botar mais para... Eu não consigo acessar esses últimos aqui. Pode vir montar. Só um pouquinho, pessoal, que eu estou tentando botar uns slides aqui que eu quero mostrar para vocês. Ok. Aí outra frase para vocês pensarem. Então, você pode ajudar seu filho a evoluir. Eu acredito que a partir dessa palestra de hoje vocês estão com bastante instrumentos para que isso aconteça. Aqui os verbetes, né? Verbetes são estudos sobre algum tema que as pessoas que estudam Conscienciologia fazem, e elas eles pegam um tema e exaustivamente eles falam daquilo, e é bem interessante. Então eu trouxe assim 4 verbetes que eu indico para vocês, que vocês podem conseguir que está aí o endereço www.tertuliaconscienciologia.org, tá? Seria a educação despertológica, o parapsiquismo, tirateima do intermissivista e para percepção impressiva, entre outros, tá? Esse aí eu trouxe a título de vocês conhecerem que tem esse site que vocês podem estar acessando. Pessoal, acho que era isso, né? Então eu vou colocar aqui para vocês. Tá um pouco atrapalhada aqui com os meus slides, assim. Quero agradecer, né? Muito obrigado para vocês. Aqui está o site da Apex, né? Tá o meu e-mail, se vocês quiserem trazer alguma questão, né? Alguma coisa, eu vou estar à disposição de vocês. E voltando aqui. Ok? Muito obrigada. Até a próxima.